Oi, gente, eu sou Moisés Liporage e esse é o Traz a Pipoca, mas é um episódio spoiler sobre o filme A Noite das Bruxas, né, Renata Boldrini? Totalmente. Hoje é dia da gente falar o que a gente achou desse filme, hein, Moisés? Pois é, mas não vai ser agora não. Você ainda pode esperar que as surpresas virão depois. A gente vai começar o papo falando um pouquinho sobre o que é o filme, sinopse, um pouco dessa franquia, né? né? Ambientar esse Ambientar as mistério. pessoas, exatamente. Ambientar o mistério. Porque, na verdade, eu diria que é um filme de mistério, assim, com umas pitadinhas de terror, né? Bem de leve, assim, né? Flertando com o terror, né? Exatamente. O trailer, então, entrega bem isso, né? Dá bem esse clima apavorante, né? Será que o Poirot vai estar diante de uma ameaça sobrenatural? É. A gente Inclusive, fica- eu fiquei tensa quando eu falei, Renato, você vai fazer o programa spoiler sobre a Noite das Bruxas. Eu falei, eita, deixa eu pensar aqui, porque eu não vejo filmes de terror, né? É exato, né? eu sei disso. Aí eu falo assim, aí os meninos assim, não, olha, a gente sabe que você não vê filmes de terror, mas eu falei, cara, sei lá, de repente, né? Porque é o Kenneth Branagh, Agatha Christie, o Detetive Poirot, eu acho que não vai ser tanto assim. Vamos lá, vamos assistir, então. Você foi corajosa. Botei minha capa da coragem, Moisés, É. e fui lá assistir, tá pensando o quê? Do meu lado. Do seu lado. Exatamente, Não eu tava teve lá. gritinho? Não teve. Teve nada. Não, você ficou super sóbria, não teve, não escondeu o rosto em momento algum. É, assim, foi muita bravura, muita bravura. Tô curada? Não. Talvez o filme não seja assim tão assustador. Mas o legal desse filme é que é o terceiro de uma franquia, começaram por assassinato no Expresso do Oriente, depois teve Morte no Nilo, todos eles dirigidos e produzidos e estrelados pelo Kenneth Branagh como Hercule Poirot, que é aquele detetive belga excêntrico criado pela Agatha Christie. Eu acho uma criação maravilhosa, tanto da Agatha Christie quanto do Kenneth Branagh, né, nessa encarnação do personagem. Não, ele é maravilhoso, né? Como personagem e ele como diretor também. É um cara muito cuidadoso, assim. Eu gosto desse personagem. Eu acho bacana, apesar de ter gostado mais do Assassino do Expresso do Oriente do que do Morte no Nilo, que eu acho que eu nem curti muito, assim, na Entendo. verdade. Mas eu gosto muito dele dentro desse personagem. E uma coisa curiosa também é que, diferente do Assassinato no Expresso do Oriente e do Morte no Nilo, esse A Noite das Bruxas é a primeira vez que essa história chega aos cinemas. Os outros já tinham recebido versões anteriores, né? O Assassinato do Expresso do Oriente foi um filmaço do Sidney Lumet e o Morte no Nilo também foi um filmaço com um elencaço. E o legal do Kenneth Branagh é que ele, de certa maneira, ele traz a marca dele, né? As marcas dele, mas também ele traz todo aquele glamour e o elenco extraordinário e as locações incríveis que se espera de um filme como esse, né? E se espera dele também, né? Porque ele tem muito bom gosto, né? Ele é muito refinado. O Kenneth Branagh, o cara é especialista em Shakespeare, só pra gente ter, né? Começar assim a situar quem é esse cara. Então ele gosta de tudo muito bem feito, né? Muito bem produzido. Os filmes dele são sempre com uma fotografia lindíssima, né? Então ele tem muito esse refinamento, esse cuidado. E nessa série, nessa trilogia agora, com esse filme que não sei se vai tá fechando uma trilogia ou se ainda vai ser assim uma franquia de filmes, porque a história a Agatha Christie História que tem, não falta, né? Mas eu acho que ele tem esse cuidado. E isso a gente percebe realmente, é uma característica que a gente percebe nos três filmes. E esse livro é um livro, né, que acho que foi um dos últimos, me parece, um dos últimos dela. E é um livro também que sai bastante do tipo de história que ela contava, que ela foi aí realmente flertando para essa coisa do sobrenatural, né? Entrar um pouco nesse suspense mais aterrorizante, assim, ter esse molho assim, diferente. E ele aproveitou para catar essa história que ninguém tinha contado ainda, ela é inédita. Então, é a primeira vez que a gente vê essa história no cinema. Então, é bacana porque também a gente não tem nenhuma referência anterior, porque nos outros, né? E até porque esse livro nem é um livro muito famoso dela, não é muito popular. Os outros já são muito populares. Então, para quem já leu muito Agatha Christie ou já viu as outras adaptações, já podia ver o filme pensando assim, a gente já sabe mais ou menos o que acontece, né? Qual é o fim do mistério, né? E esse não, esse a gente tem aquele frescor, assim, de ser inédito mesmo. Isso é um ganho, né, para o filme. E eu acho que ele é bem eclético, né, o Kenneth Branagh. Ele já fez, né, o Thor, filme de super-herói, Shakespeare, como você disse, e também já fez um filme de terror, né? Ele fez uma adaptação bem fiel
do Frankenstein, com o Robert De Niro fazendo a criatura e ele É. fazendo o cientista, o Frankenstein mesmo. Aí eu fiquei pensando assim, será que esse filme vai tender mais para esse terror? Será que é o que ele gosta de fazer no fundo, né? Acho que a gente podia, inclusive, falar um pouquinho sobre a sinopse, né? Que até agora não tem spoiler, até agora é terreno seguro. Tá tudo no trailer. Até tá agora tudo no tá trailer. É. Assim, eu gosto muito da história. A história, assim, se presta a esse tipo de expectativa aterrorizante. Porque o Poirot está em Veneza, depois da Segunda Guerra, ele está aposentado e ele não quer mais pegar nenhum crime para resolver. Aí tem a personagem da Tina Fey, maravilhosa Tina Fey, que é a estreia dela num personagem, assim, não é sério, mas é um personagem fora das comédias. A estreia dela num filme que não seja comédia. No cinema. Primeira vez que ela faz um filme que não é E comédia. ela tá ótima. Ótima, tá Ela ótima. tem aquela pegada, assim, sarcástica, irônica, e ela faz uma escritora de histórias policiais baseadas nos casos do Hercule Poirot. E ela quer um tema para um best-seller. Ela está precisando de um sucesso. Ele é aposentado, ela quer arrumar um jeito dele sair da aposentadoria, porque ela precisa ganhar dinheiro, ela precisa fazer livro, vender livro, né? Exatamente. E ela se inspira nas histórias dele, nos casos dele, para contar as histórias dela nos livros e fazer, enfim, fazer sucesso, né? E ela acha que o sucesso dele se deve aos livros dela, e não o contrário, ao contrário, né? Exatamente. E o legal é que ela arrasta o Poirot para uma sessão espírita que vai acontecer numa mansão, Na Noite né? das Bruxas, A Noite né? das Bruxas. Na Noite das Bruxas. E num local que tem Halloween. fama de assombrado, né? Porque ali morreu tragicamente a filha de uma cantora lírica e nessa noite vai ter essa sessão com um médium para essa cantora lírica entrar em contato com essa filha que morreu tragicamente depois de um período que ela ficou doente porque ela foi abandonada por um noivo que acabou indo se casar com uma mulher mágica, né? E então ela ficou muito mal e morreu. E não se sabe muito bem o que aconteceu. E ela quer, através de uma médium vivido pela Michelle Yeoh, maravilhosa. Para variar. Saber entrar em contato com o espírito dela e saber o que foi que aconteceu. E o Poirot, ele é incrédulo, né? Para ele, tudo tem uma explicação, tudo ele vai conseguir descobrir ali por que a razão de cada coisa, né? Ele não acredita em nada sobrenatural, não acredita que tenha nada relacionado a isso. E ele, então, primeiro fica assim, meio não querendo se envolver nessa história, mas ele falou, não, vamos lá nessa festa, que é um dia de Halloween, na verdade, e iam passar aquela noite ali, que ia ter um evento que várias crianças participam, fazem um passeio nesse castelo, nessa mansão onde mora essa mulher, para poder, né, fazer a brincadeira do Halloween, depois vão embora e eles iam ficar ali para tentar fazer esse momento de mediunidade para invocar a menina ali. E ele vai super incrédulo para poder desmascarar aquela médium, né? A intenção dele é desmascarar tudo e resolver o caso. Exatamente. E o que acontece? Ele realmente, de certo momento, ele fica meio se questionando se vai poder resolver esse enigma com as células cinzentas dele, que ele gosta de se orgulhar. Eu resolvo tudo com as minhas pequenas células cinzentas. Ele fica um pouco na dúvida, né? E o que acontece? Eu não vou entrar em spoiler ainda, mas acontece outra morte ali e ele meio que isola o local. Aí já vira um caso para ele. Porque até então, a mediunidade, isso é palhaçada, isso aí eu vou resolver em 2 palitos, entendeu? Exatamente. Mas aí, quando acontece realmente um assassinato, porque, obviamente, nos filmes de Agatha Christie tem que ter, de fato, um assassinato ali, o corpo presente, né, para poder movimentar o personagem. Aí, a partir desse momento é que ele... Aí ele isola tudo e fala, só vão sair daqui quando eu resolver esse mistério, esse caso. E realmente... É muito enigmático o que se apresenta. Agora, acho que não sei se a gente já pode entrar meio que... acho que a gente pode, para ir falando um pouco, né? Falando um pouco sobre o filme, acho que de uma forma... Momentos. Agora é para valer. Agora a gente está liberado. Liberado para soltar uns spoilers. Exatamente, Não, e o que eu acho bacana, porque essa história também, ele transferiu, né, a história que no livro, né, originalmente ela acontece na Inglaterra, e levou para Veneza, que aí, né, que já tem uma aura assim mais misteriosa, né, aquelas locações, aquela casa, aquele casarão, tudo isso dá um ar muito mais sombrio, mais misterioso para a história que ele queria contar, né? Então, se ele querendo
flertar um pouco ali, começar a trazer uns elementos de um pouquinho do making-off do filme, ele como protagonista, e ele também é o diretor, ele querendo flertar com essa coisa do terror, um pouquinho do terror. Eu acho que ele escolheu um lugar maravilhoso, e fora que é lindo, né? O cenário, eles fizeram tudo em locações, realmente, então tudo foi rodado lá em Veneza. E assim, olha, eu quero começar dizendo o seguinte. Com meia hora de filme eu já sabia quem era o Moisés. Não vou dizer quem era. Olha, eu o famoso acho quem matou, o eu acho famoso o que impressionante. aconteceu, mas eu me liguei lá, eu falei... É mesmo? Olha só, engraçado. Tinha outra pessoa na sessão, quando a gente estava, falando assim, eu sabia. Eu falei assim, como assim? Como assim? O legal é que, como eu não sabia nada sobre a história, eu fui sendo conduzido pela narrativa. E eu fui assim, tendo as minhas teorias, as minhas suspeitas. Eu olhava para um personagem assim, acho que isso aí, tal, essa pessoa aí, acho que pode ter algum tipo de culpa, pode ter algum tipo de envolvimento. E aí, só que a história ia continuando. E eu confesso a você que a revelação, ela me pegou de surpresa. É porque uma coisa curiosa nesse filme... Eu estava só esperando ele chegar nela. Olha... Estava só esperando chegar nessa pessoa. Porque o que eu acho legal nesse detetive, no personagem, né, nos filmes, ele sempre faz isso, que primeiro ele vai criando aquela situação em que você, obviamente, que é bem característico do tipo de filme, né, de detetive e tal, de mistério, que ele vai criando uma situação assim ele consegue dar uma explicação para que realmente qualquer uma daquelas pessoas pudesse ser o assassino, pudesse ser o responsável pela morte tanto da menina que estava lá na casa, quanto desse primeiro assassinato que aconteceu na casa. Então, ele consegue, assim, arrumar um jeito, né? O roteiro, a história, né, da Agatha Christie, naturalmente, consegue mostrar pra gente que esse podia, esse também podia. Então, em algum momento, você acha que qualquer um realmente podia ter feito aquilo. Né? Mas aí, quando entra esse elemento do sobrenatural, né, que eu falei, putz... Cara, primeiro que eu já fiquei meio incrédula, assim, junto com ele, né? Eu falei, bom, eu vou ficar com um certo medinho, porque mexe com essa coisa sobrenatural, eu vou ficar incomodada. E eu não fiquei nem um pouco, assim, porque primeiro que eu acho que ele tem esse jeito estilizado também de mostrar, ele não quer aquele jump scare, assim, ele não quer que a gente fique pulando na cadeira, não é o terror por terror, ele quer o mistério, ele quer a fotografia diferente, aquelas câmeras angulares, assim, na cara dele, ele meio perturbadinho e tal. Então, eu acho que ele quer mostrar isso. E quando eu senti, eu falei... isso não vai rolar. Não vai ser isso. Não vai ser isso, cara. Acho que não vai ter nada de... Eu já achei que não ia ter nada de sobrenatural na história. Isso a gente pode falar, né? Isso a gente pode falar. Porque realmente... a gente pode. A gente só achou melhor não falar quem foi, na verdade. A pessoa que matou. Matou, né? Porque... Eu acho demais. Acho que nem vocês que não se importam com spoiler iam perdoar a gente se a gente dissesse. Porque é a razão de ser do mistério do filme, né? Esse não. Mas que eu achei que essa coisa do sobrenatural... Eu achei fraco, na verdade. Você achou fraco? Porque eu acho, assim, primeiro que, para eu não me assustar, porque é fraco, entendeu? Porque eu me assusto com qualquer coisa. Então, só para eu não ter sentido nenhum tipo de medo, nenhuma tensão, nem dar nenhum sustinho, assim, em nenhum momento, para mim aquilo ali já enfraqueceu um pouco. Mas, por outro lado, acho que acho que também não foi a intenção dele, não, fazer nada muito... O que você acha? Nada eu acho o seguinte... aterrorizante, assim. Eu não acho que, assim, eu não estava esperando uma coisa muito aterrorizante, não. Mas eu estava muito, assim, empolgado com a possibilidade de ver um cara muito cerebral diante de algo que ele não pudesse explicar. Porque ele sempre fala, tudo tem que ter uma explicação racional. Se ele não pudesse explicar o que aconteceu ali, eu acharia interessante. E o legal também é que ele... você falou que não tem jump scare. Realmente não tem. Tem, assim, um ou outro sustinho e tal. Mas ele, como diretor e como ator presente em cena, ele se divertiu com uma coisa. Já que estava em locação, uma locação sinistra, cheia de cantos escuros, cheia de portas esquisitas, e ângulos, assim, enquadramentos bizarros. E aí, ele combinou com a técnica para ter umas lufadas de vento inesperadas, uma luzinha que apaga, uma porta batendo. E algumas reações que se vê no filme de susto são e confusão são né? genuínas, né? Isso eu achei muito legal. Mas realmente ele não estava querendo só isso. E eu vi realmente a encenação toda da médium e... realmente eu fiquei pensando, será que é isso mesmo? Porque eu achei um tom acima, alguns tons acima. Né? Quando a coisa realmente é para valer,
até pode chegar no espetáculo louco, assim, tal, mas eu achei que foi um pouquinho demais. Mas tem uma razão de ser. Tem uma razão de Tem ser. uma razão de ser. E eu achei, não, beleza, então não temos o elemento sobrenatural, é uma coisa que é plantada, é uma pista falsa. Mas, por só outro que, lado, tem um detalhe tem aí. aquela criança ali. Exatamente. Uma coisa que foi muito bem plantada pela história é que existe alguém que botou um alucinógeno na bebida do Hercule Poirot. Então, em alguns momentos, ele vê coisas, ele sofre alucinações e ele vê coisas. Então, você pode dizer assim, será que está acontecendo de verdade? Ou será que é uma alucinação? Isso justifica ali o fato do sobrenatural acontecer e também de não existir. E ele conseguir desvendar esse mistério, porque senão ele não seria o Poirot. Ele ia perder a função dele, assim, a característica do filme dele de sempre encerrar um caso resolvendo tudo de uma forma muito racional, porque ele sempre tem uma explicação muito racional para as coisas. Então, quando começou o desenrolar e tal, e eu vi o caminho que estava seguindo, eu falei, cara, ele vai descobrir que ele vai conseguir encontrar um caminho racional para isso, não vai ser nada disso, apesar de eu pessoalmente acreditar em coisas sobrenaturais. Eu também acredito, e é por isso que eu tenho medo de filmes assim. Exatamente, eu também. Eu acredito por isso, mas eu achei que ali ele não vai permitir que essa ideia siga até o final. Quer dizer, ele ou a Agatha Christie, porque eu não li o livro, então também não li o livro, provavelmente também deve estar. Não sei também se isso está no livro, né? Talvez no livro tenha aí uma pegada realmente. Que ele se deixe levar pelo sobrenatural e isso exista. E no filme ele resolveu tirar para poder manter essa característica, né, muito fiel do personagem, do detetive, que sempre tem uma explicação racional para as coisas. Então ele precisava ter isso no final. Eu falei, bom, ele vai ter uma explicação racional no final. Mas eu acho que ele não descarta completamente a possibilidade que algo ali além esteja acontecendo ali. Acho que ele não descarta totalmente. Tanto que no discursinho dele final, você entende que ele ali poderia ter realmente... Ele se... como é que fala? Não é se entrega, ele se permite acreditar que pode ser que no fundo exista alguma coisa. Ele cede um pouco, né? Cede. A contragosto, mas cede, né? Cede. Eu acho assim, eu gostei muito do filme. Ainda não vou entrar em detalhes sobre isso, mas o que tem de terror ali, ou de uma coisa macabra, o que tem de macabro ali me interessou. Eu gosto muito de filmes de terror. Gosto muito, apesar de ter medo de alguns assim, caminhos que o terror pode seguir. Eu tenho medo, mas eu gosto muito. Eu gosto muito. E eu gostei do que ele fez. Eu gostei do que ele fez na criação de atmosfera. E eu não tinha visto... Eu não conheço Veneza, mas eu conheço a Veneza do cinema. E a Veneza no cinema, eu só lembro de ter me assustado com a Veneza do cinema, ou pelo menos ficar assim, perturbado, intrigado no Inverno de Sangue em Veneza, que é um filme de terror maravilhoso dos anos 70, macabro também. E eu achei muito interessante. Mas Veneza é sombria, assim mesmo. Sombria. Porque eu conheço Veneza e até de cobertura do Festival de Veneza, inclusive. E você andar de noite por Veneza é exatamente aquilo ali, porque ela não é uma cidade iluminada. As luzinhas são aquelas, sabe, meio lampião, quase que daquela época mesmo. Que o filme você passa no final da Segunda Guerra, né? 49, ou não sei, por aí. Acho que depois da Segunda Guerra, 40 e alguma coisa, quase meu registro era depois da guerra. Então, assim, você entra em Veneza, ela parece para no tempo. O que é uma grande vantagem para quem vai, para ele que foi rodar lá, porque é só você ligar a câmera e ir embora. Porque tudo que está ali, cara, provavelmente está ali desde sempre, sabe? Porque é tudo muito, muito preservado, né? Então, ela tem esse ar sombrio mesmo, né? De noite ela é muito sombria. Você anda naquelas gôndolas, no vaporeto, enfim, nos barcos que tem lá de transporte, e você sente aquela vibe, assim, que parece que você está num cenário de filme. Então, a decisão dele de sair da Inglaterra para ir para Veneza, eu achei que foi muito acertada. Na aposentadoria, né? Mas é curioso que o filme começa com um pesadelo dele, né? Se eu não me engano, assim, o começo do filme é o Poirot tendo um pesadelo em Veneza. É o lugar que ele estaria curtindo uma aposentadoria. Quer dizer, já existe uma sementinha plantada ali no inconsciente dele. De que alguma coisa imponderável possa surgir a qualquer momento, né? Eu vou te falar que eu gostei, assim, porque tem essa, né?
Eu acho gostosinho essa coisa do detetive, né? E sempre numa única locação, o tempo todo ali dentro e tal. Então eu gosto disso, dessa atmosfera. Mas não achei assim, caramba, sabe? Que filmão, que incrível. E que final, assim, surpreendente. Porque como eu já me liguei assim no meio, que eu falei, cara, com certeza é fulano. A pessoa é essa, que tá tudo me levando para ser essa pessoa aí que no final acabou sendo, assim. Eu senti assim como quase que eu estivesse vendo um episódio de Scooby-Doo, sabe? Que é aquela coisa. Porque Scooby-Doo tem isso, né? Aquele mistério que parece uma coisa super sobrenatural que aconteceu e daqui a pouco no final. Tira a máscara. Todo mundo, cada um tira uma máscara, assim, aí de sobrenatural não tinha nada, né? Era só. Então, para mim, era quase que um episódio de Scooby-Doo. Mas é divertido. Kenneth Branagh, se você ouvisse isso, acho que você não gostaria. Com todo realmente. respeito a Kenneth Branagh, o cara que dirige Belfast, sabe? O cara que me entrega... Aliás, esse menino... Pois boa. Esse menino que faz o filho, né? Que tem um garotinho no elenco, a única criança... além da menina que morreu, né? Que nem é criança, né? Já é jovem, né? Mas enfim, o garotinho que tá dentro da casa também, ele fez Belfast, né? Mas o alter ego do Kenneth Branagh, né? Sim. Que é autobiográfico, Belfast, né? Não, o Belfast sim, que ele é autobiográfico. Mas eu digo que tem uma cena no Belfast que ele, no Natal, que ele abre os presentes de Natal, né? Em Belfast, esse garoto que faz o filme aqui também. E ele abre, e um dos presentes é o livro da Agatha Christie, esse que é Halloween's Party, né? Que é o título original do livro, que é onde esse filme se baseia. Então, lá em Belfast, ele já estava dando uma dica ali, falou, olha, meu próximo Agatha Christie vai ser esse aqui. Eu acho que pois a gente já estava plantadinho, né? Ali, um easter egg ali plantado. Já tinha um easter egg lá em Belfast, já tinha um easter egg, a gente não se ligou. Mas... assim, esse Jude Hill, se não me engano, Hill, esse garoto Ele é muito bom, né? Muito bom. Ele é muito bom ator e, como eu falei, ele é alter ego do Kenneth Branagh no filme Belfast, né? E ele faz aqui o filho do Jamie Dornan, que também é o pai dele no Belfast. Também faz Belfast. Porque o Jamie Dornan é um ator dos 50 Tons de Cinza que conseguiu sobreviver a 50 Tons de Cinza e mostrar que ele é um ator de verdade, né? Mas olha, teve que puxar, teve muito amigo. Olha, esse é um cara que deve ter muitos amigos, porque para poder conseguir, assim, tirar ele daquela, né, atmosfera, daquele limbo de 50 Tons de Cinza e transformar ele trazer para personagens num Belfast, né? Exatamente. Quer dizer, eu acredito em você, apesar de tudo aquilo, eu acredito em você. Vamos fingir que isso não aconteceu, né? Mas agora, esse filme aqui, A Noite das Bruxas, ele tá com 50 tons de sombras, porque ele tá um personagem carregadíssimo, né? Uma coisa legal desse filme é que todos os personagens que o Poirot ele vai conduzindo a investigação dele, ele vai conversando, interrogando um por um. E é legal que todos os personagens olham para a câmera, que é o ponto de vista do detetive, e meio que, assim, eles confessam segredos, confessam coisas do passado mal resolvidas e ligações perigosas que tiveram com as coisas que aconteceram e que acarretaram nesse evento, né, do filme. Então, é muito interessante como é que cada personagem, como você falou, ele pode ser visto como um potencial assassino. Eu gostei do filme porque... E que, a princípio, eles se juntam muito aleatoriamente ali naquele... Exatamente. E você vê que nada foi por acaso. Exatamente. Nada foi por acaso. Isso que é legal na história, né? Isso para mim é legal na história... da Agatha Christie mesmo, né? Que ela consegue juntar personagens que, a princípio, estão ali juntos e falar, cara, uma pessoa... realmente não tem nada a ver com a outra, mas as pecinhas vão se juntando ali no decorrer da história, com o detetive misturando essas peças e montando aquele quebra-cabeça, você vai vendo que tudo está ligado, uma coisa está ligada na outra. Tudo ligado. Isso é muito gostoso desses filmes de detetive, de suspense. Exatamente. Né? E é tudo meio claustrofóbico, de alguma vez. Foi lá no trem, né, no primeiro, depois foi num barco no Nilo e agora numa mansão com fama de assombrada em Veneza. Olha, por mim, o que você acha, Renata? Qual é o seu veredito? Vale a pipoca? Assim, meio saco de pipoca, sabe? Acho que eu dou meio saco. Não achei um filmaço. Assim, eu até já ouvi gente lá fora, assim, falando que era
é o melhor filme da trilogia, o melhor, né, desses filmes do detetive e tal. Realmente ele é bacana, mas eu acho que ainda gosto mais do Assassinato do Expresso do Oriente, sabe? E não sei se daqui pra frente, o que ele vai levar, se ele ainda vai seguir em frente com essas histórias, se, sabe, o que ele vai continuar fazendo com esse detetive, né? Porque, não sei, eu acho que não, acho até que nem precisaria de mais um, Eu não. acho que ele deveria seguir, sim, sabe? Porque ele tá maravilhoso na composição desse personagem. Eu acho que ele é um diretor eclético, ele usa várias técnicas Não, interessantes ele nesse sim, filme. verdade. E eu gostei muito do que ele fez nesse filme. Como eu já conhecia as histórias anteriores, Morte no Nilo, mais ou menos, e Assassinato, então esse filme me surpreendeu. Então, por isso que eu acho que vale a pipoca. E eu achei que é dessa trilogia, até agora é trilogia, pode ser que venha outra coisa. Dessa trilogia, eu achei o melhor filme. O Pois filme que é. mais me prendeu, que mais me deixou realmente inquieto ou curioso para saber o que vem por aí, né? É. É isso. Bom, sim. Vou pensar mais um pouquinho, então. A gente acabou de ver o filme. Não, mas é porque realmente é porque eu não sei se eu me desconectei um pouco, porque eu me liguei o que ia ser Entendi. no final, sabe? Eu já me liguei que não ia ter nada daquilo de. Não exatamente de terror psicológico, desse sobrenatural. E aí, quando eu já enxerguei o que ia acontecer. Aí eu me desconectei da história, sabe? Entendi. Aí fiquei só vendo ali a beleza da fotografia, do jogo de peças ali, como ele vai preenchendo. Aí fiquei vendo tecnicamente o filme, que realmente é muito bem feito. É muito bem Tecnicamente é muito bem feito, a fotografia é perfeita. Ele é um excelente diretor de cena, de atores. Então, eu acabei olhando o filme mais tecnicamente. Me desliguei um pouco. Então, bem a pipoca. Mas acho que vale. Se a pessoa entrar no filme e tipo, você não conseguir se ligar, né? O que que... Não, eu não consegui, porque assim, também eu nem me propus, né? Eu me entreguei, eu não quis também correr não na me frente, propus, mas eu acho que assim, veio, você chegou, sabe? né? Aí estalou, assim. Quando eu me toquei, eu falei, é isso. Eu falei, mas de repente não é. Quando chegou no final, eu falei, era aquilo mesmo. Gente, mas eu acho que vocês têm que ir ao cinema assistir, né, A Noite das Bruxas, e pra vocês terem a sua própria opinião, né? Com certeza. Assim, mas eu acho que é um espetáculo que merece ser conferido na tela grande. Vale, não, Porque vale. é Até porque imersão. tem uma imagem, uma fotografia muito bonita. Muito. Só não esperem, porque o trailer indica muito que tem mais terror do que realmente tem, né? O trailer pelo trailer eu fui assim enganada no bom sentido para mim, no final das contas foi ótimo, porque eu não gosto de filme de terror, então eu achei que ia me surpreender mais com essa coisa do terror. Então não espere nada aterrorizante, porque não é um mistério, um filme de mistério realmente com umas pinceladinhas lá do sobrenatural, né? Usa Mas vale. elementos de terror, mas não tem nada de sobrenatural. Inclusive, o assassinato que ocorre aos nossos olhos é bem interessante, bem típico de filmes de terror. Exatamente. Não, ele usa ele usa muitas referências de filmes de terror, né? Isso é bacana. Esse flerte dele com tanto de movimento de câmera, da fotografia, da forma como os personagens morrem, o suspensezinho. Ele fica jogando toda hora essa pincelada. Isso é legal. E talvez seja um caminho novo para ele também, né? Já que ele gosta também de terror, né? O Kenneth Branagh. Então talvez seja um novo caminho para ele. É isso aí, gente. Então é isso. A Noite das Bruxas nos cinemas e até o próximo Traz a Pipoca. É isso. Até.